Olá pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência fazendo exercícios da apostila COC para o curso pré-vestibular Química 131, apostila 2, capítulo 9, ok? Esse capítulo é referente ao conteúdo de distribuição eletrônica na tabela periódica, parte 2. Exercício de aplicação número 1. A tabela periódica é um arranjo tabular dos elementos químicos, ordenada por seu número atômico, número de prótons, configurações eletrônicas e propriedades químicas recorrentes. Esta ordenação mostra as tendências periódicas, como os elementos com comportamentos semelhantes. De acordo com a disposição dos átomos da tabela periódica, agrupados de acordo com a localização do elétron de menor energia nos orbitais s, p, d e f, 3 afirmações foram feitas. Então tá aqui a tabela do jeito que a gente conhece, ok? Orbitais s, d, p e f. E tem aqui hidrogênio e hélio separadinhos aqui. Vamos lá analisar uma a uma dessas afirmações. Primeira delas, os elementos posicionados nos agrupamentos S e D são chamados de metais. De fato, todos os elementos dos agrupamentos S e D, conforme a separação que ele deu para a gente, são metais. Perceba aqui que ele não considerou nem o hidrogênio nem o hélio nessa distribuição. Foi o que ele colocou ali no desenho para a gente. Então, essa primeira está correta. Segunda afirmação, ele fala assim que alguns elementos posicionados no agrupamento P são chamados halogênios e gases nobres. As últimas duas famílias do agrupamento P são, respectivamente, a família dos halogênios, família 7A, ou grupo 17, e a família 8A, o grupo 18, que são os gases nobres. Também está correto. E, por fim, terceira afirmação. Os elementos posicionados no agrupamento F são chamados de lantanídeos e actinídeos. Aqueles que pertencem ao agrupamento F são os de transição interna, são aquelas duas séries cujas linhas ficam embaixo da tabela periódica geralmente. São os lantanídeos para a primeira série e os actinídeos para a segunda série dos elementos do bloco F, ok? Então as três afirmações estão corretas, alternativa E. Exercício número 2. A caneta esferográfica é assim denominada por apresentar uma esfera em sua ponta. Essa esfera, cuja função é servir de válvula para controlar a quantidade de tinta, é feita normalmente de tungstênio, cujo símbolo é W, de número atômico 74. Ao escrevermos, a esfera gira, transferindo a tinta do tubinho para o papel. Assim, se cair ou bater a ponta no chão, a caneta pode parar de funcionar. Então tá aqui uma ilustração de como que é a ponta dessa caneta, ok? Uma informação importante, ela é de tungstênio, essa esfera, cujo número atômico é 74, tá aqui. As alternativas abaixo referem-se ao tungstênio, e há apenas uma correta, assinale-a. Bom, a gente vai ter aqui que analisar a distribuição eletrônica dele e tentar fazer uma previsão de onde ele está na tabela periódica. Assim, primeira coisa, distribuir os elétrons do tungstênio. Como ele tem 74 prótons, quando ele está neutro, ele também tem 74 elétrons. Está aqui a distribuição, então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e assim por diante. Lembra aquela dica que eu dei para vocês, ó. 3d10 já chega até 30, ok? 4f14 já chega até 70. E aí aqui, 70 com mais esses 4, 74 elétrons, ok? Primeira afirmação, ele fala que o tungstênio é um metal de transição e o seu subnível mais externo é o 6s2, ok? Vamos analisar aqui essa afirmação. Ela de fato está correta, ok? Eu quero aqui que a gente analise por que as outras estão erradas. Se a gente vê aqui a distribuição do tungstênio, de fato o subnível mais externo é o 6s, é o que tem o maior valor aqui, ok? Não é o mais energético, mas é o mais externo. Vamos ver aqui a alternativa B, por que está errada. O tungstênio é um elemento representativo e o seu subnível mais externo é o 6s2. Bom, sendo metal de transição, ele está aqui no bloco D, já que o último elétron foi colocado no bloco D.
Sendo elemento representativo, ele teria que ter o último elétron ou em S ou em P. Não é o que acontece. Então, está aqui o nosso problema para essa afirmação. Próxima afirmação, ele fala assim, que o tungstênio é um metal, ele fala isso no texto, e o subnível mais externo é o 5D4. Cuidado! 5D4 não é o mais externo é aquele cujo maior valor está aqui, ó, 6S2. 5D4 é o mais energético, não mais externo. Lembra que você distribui por ordem crescente de energia. Assim, quanto mais no final da série de distribuição eletrônica, mais energético é o seu orbital. Então está errado aqui. É a alternativa D. O tungstênio possui 4 elétrons na sua camada de valência. Camada de valência dele é a camada 6s, camada 6 aqui. Então, ó, ele possui apenas 2 elétrons. Então, com isso, a gente já elimina as alternativas D e E, ok? Alternativa correta, alternativa A. Por fim, último exercício aqui para a gente ver, exercício número 3. Ele dá aqui um texto para a gente analisar e traz aqui. Em relação aos elementos químicos constituintes do traje do Homem de Ferro, ele vai falar. No texto, ele fala de 2 elementos químicos que compõem o traje do Homem de Ferro, o titânio e o paládio, ok? Então, aqui a gente vai analisar. Vamos ver. O titânio é considerado um metal de transição da classe dos actinídeos. Ele deu para a gente a informação aqui de que o titânio possui número atômico 22. Como ele está falando do elemento, eu vou fazer a distribuição eletrônica com 22 elétrons também. Fazendo a distribuição, eu chego aqui nesse valor. 3D2 é o subnível mais energético. Perceba que para ele ser um metal da classe dos actinídeos, ele teria que terminar em F e não em D. Então, ele não é um actinídeo. Está errada essa afirmação por conta disso. Ele é de transição, já que termina em D, mas não é dos actinídeos. Actinídeo é quando eu termino em 5F, ok? Alternativa B. A distribuição eletrônica dos elétrons do elemento titânio é feita fundamentalmente em 3 camadas eletrônicas. Cuidado! Tem uma camada aqui, camada 2 está aqui, camada 3 está aqui. Mas também eu usei a camada 4. Então, não são 3 camadas eletrônicas, são 4. Alternativa C. O elemento paládio é um não metal da família 15, ou seja, da família do nitrogênio. Ele deu a informação para a gente que o paládio possui número atômico 46. Vou distribuir os elétrons para descobrir aonde ele está na tabela periódica. Distribuindo esses 46 elétrons, eu chego aqui nessa distribuição. Então, ó, 30 aqui, aqui já chegou 46, ok? Bom, ele termina aqui com D, ou seja, ele não é um elemento representativo, ele ainda é um metal. Lembra que todos os elementos do bloco D são metais. Assim, eu já tenho um problema aqui, porque ele fala que é um não metal. Ele também não é da família 15, não é da família do nitrogênio, ok? Ele vai ser da família do grupo 10, já que eu somo aqui 2 com 8 elétrons, então ele é do grupo 10, do 5º período. Então, está errada essa afirmação aqui. Agora, vamos ver a alternativa D. Como eu já coloquei para vocês, o número atômico dele é 46, então ele possui 46 prótons. Essa é a alternativa correta. E aqui ele fala que o titânio possui número atômico 48. Não, o número atômico do titânio é 22. Lá no texto, ele afirma para a gente que o número de massa do titânio, que é o número que está aqui em cima, que ele coloca, é 48. Tá? Então, aqui essa está errada por conta disso. Pessoal, encerramos aqui mais um capítulo. Bons estudos e bola para frente. Obrigado, tchau, tchau.